Meu nome é Marcone Nunes Ferreira, eu tenho 42 anos, né? Eu sou da cidade de Paulínia, tá? Aqui Paulínia. próximo a Campinas, isso. Eu já trabalhava, né? Eu estou há 6 anos já no ramo de licitações, eu já tenho uma empresa, que eu sou sócio, a gente trabalha com licitações, Ótimo. e foi quando eu conheci o curso, né, no ano passado, eu Uhum. conheci o curso através da indicação de amigos, e Ótimo. onde eu resolvi aprimorar os conhecimentos, né? E foi de uma valia muito grande para mim o curso, né? Abriu os horizontes, a gente saiu da caixinha, né? Você está acostumado a um certo ritmo, e você não tem os atalhos, né? E assim, foi de extrema utilidade para mim. Que ótimo, Marconi. Conseguiu aumentar já o seu faturamento aí, depois que entrou no curso? Sim, com Conseguiu. certeza, a gente conseguiu melhorar os resultados, né? Melhorar as margens de lucro, melhorar o faturamento, né? As projeções. Teve um aumento significativo, além da segurança, né? Aquela segurança que você tem de participar das licitações, porque participar de licitações por participar é muito fácil, né? Agora, o problema que tem depois é a parte jurídica. Você tem que cumprir o contrato, você tem, né, tem uma exigência de documentações que se você no ato do pregão você não está, se você não presta atenção, você não tem conhecimento da documentação, você vai sofrer as punições depois, né? Igual a gente já sofreu 3 penalizações anteriores por causa de falta de conhecimento de documentação, né? Ó, E agora a excelente. gente pode falar. Que bom, que excelente, excepcional, né? Ó, a segurança aí, porque realmente é aquilo, né, que eu falo, sem um passo a passo, sem um guia, a coisa ela fica complicada e ela é simples, né? Mas com esse passo a passo a gente consegue encurtar o prazo, de te dar velocidade e te dar resultado. Então, o Marconi aí que já tinha uma experiência de 6 anos na área de licitações, sentiu aí os benefícios, né? Que esse conhecimento do analista master pode fazer a diferença, amplificar os resultados e trazer uma melhoria significativa também na segurança, que é o mais importante, né, Marconi? A gente fala que antes do dinheiro, a gente tem que se preocupar com a segurança, né? Para entrar no mercado. Exatamente. Exatamente, que é uma licitação mal feita, você tem dor de cabeça para 12 meses, né? Fora a parte jurídica, responder jurídico, penalização, né? Além de multa financeira, você tem a suspensão também, que você pode ser suspenso, né? Até a gente não tomou nenhuma suspensão, mas teve o problema financeiro, né? É, E aí, e uma. o que você ganha, você acaba perdendo. Com certeza, acaba perdendo muito. E até você fala assim, é uma suspensão, às vezes a pessoa acha que, ah, mas pelo menos não deu uma multa, mas é muito pior, porque você fica impedido de participar das oportunidades por um tempo, né? Uma Exatamente. inidoneidade, aí já acaba complicando bem mais aí para o empresário. Então, pessoal, ó, vocês que estão acompanhando aí, o Marconi, ele é o analista master de licitações empresário, tá? Porque só para não haver confusão, porque como a gente conversa tanto com o consultor quanto com o empresário, então muita gente tem dúvida, eu sou empresário, eu posso ser? Sim, você vai ser o seu próprio analista master, que é o caso do Marconi, que tem uma empresa, e ele mesmo representa a empresa dele, participa das licitações e também executa aí os contratos, né, Marconi? Exatamente. Perfeito, Marcone. Então, um prazer enorme aí falar com você. Vamos dar início aí à mentoria. O que eu posso te ajudar aí? Vamos lá. Esses dias aconteceu com a gente aqui um caso bem interessante. Uhum. Nós fomos participar de uma licitação, né, participamos, toda a documentação em ordem, proposta, tudo, atestado, tudo. E aí, na licitação, a gente ficou em segundo colocado, né, Uhum. e o primeiro colocado foi desclassificado. Ótimo. Chegou a nossa vez, né? Quando chegou na minha vez, o pregoeiro não abriu o chat para a gente, para poder estar respondendo, e ele também desclassificou a gente automaticamente, porque ele alegou que a gente não tinha anexado a documentação, atestado e outros documentos que estavam no certame, o atestado e o catálogo do material. Porém, toda a documentação havia sido anexada, né? E o pregoeiro desclassificou a gente e passou para o Certo. terceiro colocado.
E não tinha como, ele não abriu recurso, não abriu prazo para recurso no pregão e não tinha telefone de contato. Então, assim, a gente estava Uhum. sem contato nenhum com o pregoeiro, né? E, assim, nesses casos, o que que a gente consegue fazer para poder não ser prejudicado? Claro. Deixa eu só te perguntar uma coisa. Foi pelo sistema Comprasnet ou foi outro portal privado? Net, Prefeitura de Tá, Laves, é. perfeito. Porque, sendo pelo sistema Comprasnet, o que acontece, Marconi? A primeira coisa que a gente tem que ver, pelo amor de Deus, eu não estou aqui falando que você fez alguma coisa errada, mas a primeira coisa que a gente tem que se certificar é se realmente, no momento que você for fazer o cadastramento, se realmente os documentos eles foram anexados. Esse só é o primeiro ponto, porque mesmo que acabou ali o pregão, mesmo que você está depois dessa etapa pós, né, pós-competição, a gente consegue consultar, né, tanto os documentos quanto os anexos, né, todos os anexos que foram incluídos lá atrás, lá no momento da abertura daquele pregão. Por que eu estou te falando isso? Porque nesse momento, eu não sei se você chegou a dar uma olhadinha lá nos anexos, nas suas documentações, e inclusive tirar um print da tela. Né? Você chegou a verificar? Porque eu tô falando isso, Marconi, porque já aconteceu comigo. Às vezes a gente tá faltando ali 2 minutos pro segundo tempo né, agora o sistema ele até tem um bloqueio ali no caso de habilitação, mas no caso de proposta, às vezes você, no caso de documentação, ele vai em frente, só o anexo da proposta que ele acaba vinculando a obrigatoriedade de você colocar. Mas, às vezes, se você não colocou nenhum anexo na parte de documentos, ele deixa você cadastrar a proposta. Então, o primeiro passo seria só a gente verificar se realmente foi anexado, porque você consegue verificar isso. Verificando isso daí, Marconi, a gente tira um print, né? A gente tira um print lá das telas. Você chegou a se certificar que foi realmente encaminhado, os atestados e tudo mais? Sim, sim, foi tudo encaminhado, Tá, né? então Assim, ótimo. isso assim, é uma coisa que surgiu, essa dúvida, mas assim, aí o que que aconteceu? No edital havia um e-mail de contato, porém o pregoeiro não Certo. responde de imediato, né? Não, E não. aí a gente pegou o e-mail e eu mandei um e-mail para eles falando que eles haviam me inabilitado de forma errônea, né? Que toda a documentação estava lá, a gente havia anexado toda a documentação e que eu aconselhava eles a reabrir o processo, né, para poder me reabilitar porque verificar de forma correta, porque não foi aberto o prazo para intenção de recurso, não foi aberto Uhum. nada, e me desclassificaram de forma muito rápida, automática. E aí, o que, que aconteceu? Por minha surpresa, eles reabriram o pregão e reaveram os itens, retornou para a Retornou. fase de habilitação, retornou para aceitação, né? Tá. Esse processo está ocorrendo, né? Foi hoje que aconteceu tudo isso aí, então, assim, ele retornou. Mas, assim, a gente sabe que pode não haver esse retorno, né? Pode Uhum. acontecer de o primeiro não bater o pé e tocar para frente, falar, não, eu tô subindo e é meu, eu que resolvo, né? Tá. E aí, qual que Perfeito. é o meio legal que a gente tem Uhum. para bater? Perfeito. Vamos lá, então. Porque o que que acontece, Marconi? Então, o documento foi anexado, foi um erro do pregoeiro, né? Isso é muito bom para o pessoal ver que nem sempre o pregoeiro, quem está do outro lado, muitas vezes ele não sabe direito o que ele está fazendo. Ele comete erros, né? Não porque ele fez, porque não gosto do Marconi, não gosto da empresa do Marconi, não, mas muitas vezes falta de conhecimento técnico, não teve uma capacitação adequada ali pelo órgão, tudo, e ele comete esses erros. Então, o Marconi, como analista master, ele está ali identificando, o pregoeiro errou, ele me desclassificou, me inabilitou de uma forma absolutamente equivocada. Então, tem algum equipamento? Eu posso utilizar algum meio para isso? Claro que pode. O que acontece é que ainda a gente não chegou na etapa recursal, Marconi. Então, o que iria acontecer? Você conseguiu identificar o erro, você mandou um e-mail, você pode ter certeza que eles leram o seu e-mail, independentemente de ter respondido ou não, e só por isso que foi verificado que eles cometeram um erro e eles retornaram para essa fase, tá? Onde ele vai ter que corrigir, né? Teve uma nulidade aí nesse ato dele que desclassificou ou inabilitou erroneamente a sua empresa. Ele vai reaver isso, você vai ter que ser habilitado, classificado, citando a documentação tudo certinho lá, né?
Mas vamos supor que ele seguisse em frente, que ele não lesse seu e-mail, ou que você não tivesse mandado o e-mail para ele, ele ia seguir em frente. O que ele ia fazer? Ele ia fazer, então, terminou a etapa de classificação, ele ia para a etapa de habilitação, vamos supor, com o terceiro colocado, e aí vamos supor que ele habilitaria o terceiro colocado. Ele ia fazer todas aquelas etapas, negociação, habilitação, e a fase recursal, ela é aberta no final de tudo. Então, nesse caso, o que você ia ter que fazer? Você iria, né? Você fez muito bem de ter mandado e-mail, já se antecipou. Mas se ele tivesse seguido adiante, você ia acompanhar assim que a gente fala assim, declarado vencedor, quer dizer, já estou com aquele colocado ali que foi classificado, que foi habilitado. Então, a princípio, esse aqui é o vencedor do certame. A gente declara ele como vencedor e abre a etapa recursal. Aí, nesse momento que você iria se manifestar, nesse momento. Então, ele ainda não abre, ele não abre etapa recursal a cada fase, que nem acontece, por exemplo, na concorrência, no convite, que a cada decisão, vou decidir aqui sobre a habilitação, abro a etapa recursal. Depois que eu vou ver a proposta, abro a etapa recursal. No pregão, não. No pregão, a gente julga tudo, vai desde o início até o fim. Quando terminou todo o julgamento, aí a gente abre a etapa recursal. Então, você iria se manifestar nesse momento final, tá? E ele teria que, obviamente, anular ali a habilitação que ele fez do terceiro colocado, daquela fase que ele te desclassificou, daquela fase em diante, a gente perde tudo que aconteceu no pregão, porque houve um vício aqui nesse momento, quando ele fez lá a sua desclassificação ou a sua inabilitação. Desse momento para cá, então, houve um erro, ele vai ter que retornar, voltar a etapa e fazer a sua habilitação, tá? Então, esse seria o primeiro passo, Marconi. Flávia, entrei com recurso, o cara tá errado, o cara tá doido, continuou falando que eu não tinha anexado, sendo que tá todos os documentos lá. Você iria printar tudo aquilo, tira print mesmo, e aí a gente vai para o próximo passo, que seria a denúncia. Então, a gente entrou com recurso, ele ainda tá errado, indeferiu o seu recurso. A gente vai entrar com uma denúncia, inicialmente uma denúncia interna, porque aí você manda para o pregoeiro, você manda para a autoridade, para o prefeito, tá? A autoridade máxima do órgão. Pode fazer tudo por e-mail, hoje em dia, para eles verificarem, né, com aquele modelinho que você tem lá na aula, naquele manual de defesas, na aula 3.7, se eu não me engano, você tem lá todos os esqueletos, né, os modelos, e uma delas é a denúncia interna para o próprio órgão. Por quê? Porque lá a gente deixa muito claro que ou eles corrigem, ou a gente vai tomar uma medida mais drástica, a gente vai denunciar para o Tribunal de Contas, para o órgão de controle, e muitas vezes o servidor ele é penalizado, né, quando comete um erro aí, porque é um erro gritante. Isso é um erro gritante, né? Se anexar o documento, ele falar que você não anexou, tá tudo lá. É um erro gritante, não tem que falar que não conhece, não. É um erro gritante que provavelmente ele poderia ali receber alguma penalização até o servidor público, né, do Tribunal de Contas e tudo mais. Então, quando pelo recurso, quando por bem ele não arruma, na denúncia é certo que ele vai verificar princípio da autotutela, eles são obrigados a corrigirem, né, os atos deles que têm algum tipo de erro como esse. Então, esse seria o caminho que você tomaria num primeiro ponto, Marconi. Tá. O estranho é que, assim, o pregão foi finalizado e saiu do sistema mesmo, entendeu? Então ele não Ele abriu. fez tudo. Ele nem Não, abriu. não abriu. Porque a gente ficou de olho no recurso, né? Quando fosse liberar o recurso, eu ia apresentar o recurso. Não, ele simplesmente não abriu. Ele saiu do sistema, não foi para o recurso. E aí, quando eu mandei o e-mail, eu falei, ó, eu acho melhor vocês corrigirem ou eu vou entrar com os meus, né, os meus direitos, né? Aí eles retornaram o pregão, mas não abriram mesmo. Não abriram. Então você vê que a pessoa que está operando esse pregão está muito mal capacitada, né? Esse que é o problema, com certeza. Não sabe nem as fases básicas, né, do pregão para dar seguimento. Então, você fez certíssimo, né? O órgão, nesse momento, a atitude dele tem que ser o quê? Capacitar melhor os seus servidores, mas ainda que ele não capacite, o importante é que você identificou o erro e que você não ficou calado, né? Porque às vezes a pessoa, se ela não tem esse conhecimento como você teve, né? Ela simplesmente, que pena, perdi, né? E deixa para lá, vamos para outra. Não é assim, não é assim. Então você agiu corretamente. Além então do e-mail que você mandou, o próximo passo, se ele não reabrisse, não voltasse aí às fases,
a gente iria direto para denúncia interna primeiro, tá? Dentro do órgão ali, tudo para que eles pudessem ter a chance de corrigir esse ato. Aí quando não tem jeito, Marconi, Flávia, mandei a denúncia interna, não responderam, ou responderam que é assim mesmo, aí a gente vai para a denúncia externa. Aí a gente manda para o Tribunal de Contas. Com aquele Entendi. modelo, né? Exatamente com aquele modelo que tem no curso, Marconi, porque lá a gente levanta questões de interesse público, a gente não levanta só questões privadas. Então, aquele modelo é o modelo que funciona lá em 99,99% dos casos, e os tribunais de contas eu só tenho a falar bem, né? Porque eu uso o Tribunal de Contas há muito tempo e todas as vezes que eu precisei, sempre foram muito eficazes, órgãos muito solícitos, né, órgãos que investigam, que vão a fundo e que dão lá o puxão de orelha, resolvem o problema, geralmente. Muito mais do que o judiciário, viu, Marconi? Muito mais do que você pegar um advogado em trepação judicial, te garanto, você resolve muito mais administrativamente. Ah, tá, legal. E, além disso, Marconi, vamos lá. Tem mais algum caso aí para você trazer aí para gente? Bom, deixa eu me lembrar aqui. A gente participou de um outro pregão também, que foi o pregoeiro, ele estava insistindo muito em desclassificar todo mundo, tá? Ele pedia documento de diligência, que não tinha, sabe? Ia pedindo todo quanto é tipo de documentação de diligência para poder tentar derrubar as pessoas. E a gente percebeu que ele estava tentando facilitar para um pessoal local, né? Esse pregão a gente não ficou bem classificado, a gente ficou mais para baixo, mas a gente percebeu que os outros licitantes estavam sofrendo muito com o pregoeiro em diligenciar e tentar derrubar. Ele pegou um atestado de capacidade de uma pessoa, a pessoa encaminhou o atestado, encaminhou a nota fiscal, e porque tanto na nota fiscal quanto no atestado, não falava exatamente que era fornecimento do material, era confecção do material. O pregoeiro não queria aceitar, porque ele falou que não era de fornecimento. Mas como atestado, ele pede, geralmente é um produto que seja similar, né? Não precisa ser exatamente, a pessoa tem que ter capacidade de fornecer o material, porque ela já forneceu um produto similar, né? E ela já forneceu, não precisa ser exatamente. E ele chegou a desclassificar uma pessoa por isso, né? Ele desclassificou a pessoa por isso, né? Então a gente ficou por entender, a gente não estava bem classificado para tentar pegar uma parte do pregão, a gente verificou a documentação dos outros concorrentes que estavam na nossa frente, estava tudo ok, não tinha nada, até mesmo essa pessoa que foi desclassificada, estava tudo ok, não tinha como a gente entrar com recurso contra eles, né? Até porque a gente estava mal colocado. Mas, assim, nós ficamos por entender essa situação. E, infelizmente, a gente sabe, como você falou, o pregoeiro, às vezes, não está totalmente capacitado, não está preparado, e ele, às vezes, passa por cima de algumas etapas do processo, né? E até tentam favorecer algumas empresas, né? Você sabe, Marconi, que esse erro é muito comum, né? Eu não sei nem se é questão de favorecimento ou realmente falta de conhecimento, né? Os pregoeiros têm ali, geralmente eles são obrigados a ter um curso de pregoeiro, tá? Mas qual é o curso de pregoeiro que eles fazem? Às vezes é um curso de 1, 2 dias. E aí eles já saem operando ali o pregão. Então, eles ficam ausentes desse conhecimento técnico, dessa parte aqui do direito administrativo, né? Que a gente vai lá, estuda a fundo. E muitas vezes você vê editais exigindo objetos idênticos, que não é exatamente o que você falou, tá certíssimo, né? E exigindo, inclusive, quantitativos idênticos, que a gente sabe que a gente já tem ali todo o entendimento consolidado, que é até 50%, né? A não ser que seja um caso de uma obra, de um serviço de engenharia que tem ali uma justificativa do engenheiro para ter um quantitativo maior que aquele. Então, o que nós temos que fazer nesse caso, né? Provavelmente a pessoa que foi aí
desclassificada, inabilitada, não tinha esse conhecimento, né? Porque senão ela conseguiria resolver também facilmente como recurso administrativo. Aí são duas coisas, né? Primeiro, a questão de formalidade, o excesso de formalidade, de exigência do objeto ser idêntico, né? Então, diligências desnecessárias, aí a gente vai para aquela formalidade excessiva, que a gente também pode puxar, né, no nosso recurso. Princípio da motivação, que a gente aprendeu lá no módulo 0, né? O pregoeiro tá desclassificando, tá inabilitando, mas qual é a motivação? Ele tem que estar tudo justificado, né? E se a justificativa dele não for uma justificativa coerente, né? Não faz sentido ali o que ele está falando, não tem o embasamento, porque realmente não tem nesse caso, é um ato que precisa ser anulado. Então ele vai ter que voltar à fase e retornar a fazer a habilitação realmente desse sujeito. Então, esse sujeito, ele seguiria exatamente o mesmo caminho que a gente comentou aqui no começo do nosso encontro, que seria o recurso administrativo, não deu certo, a gente entra com a denúncia interna, ainda como persistiu, vamos para a denúncia externa, que aí não tem como esse processo ficar intocável, não tem como. Uma vez que você chegou, jogou no Tribunal de Contas, eles vão a fundo verificar o que está acontecendo. E mais, se ainda for, e o Tribunal de Contas faz essa análise também, se for verificado qualquer tipo de favorecimento, aí o bicho pega, porque aí o servidor ele responde, né, perante os órgãos de controle, ele responde lá dentro do órgão dele mesmo e sofre lá um processo punitivo, o servidor, tá? Então, é algo que, quando acontece algum tipo de favorecimento, é porque ninguém levou a fundo, ninguém foi lá, ninguém fez a denúncia, né? Ninguém levou aquilo a fundo a ponto do servidor ele ser realmente penalizado. Por isso que eu falo que hoje são poucos casos, porque quando tem, por exemplo, você que é o Marconi, que é o analista master de licitações, já vai lá direto no ponto, né? Já sabe exatamente como proceder. Muito dificilmente esse sujeito ele vai voltar a cometer esse tipo de erro, de favorecimento, porque ele sabe que se ele for multado, se ele sofrer penalidade, ele vai pagar do próprio bolso, né? E aí, quando pesa no bolso do servidor público, aí o negócio é diferente, né, Marconi? Com certeza. Mas é importante, né, a gente saber esses caminhos, porque eu acho que eu posso falar, não sei exatamente o percentual, mas assim, pelas métricas que a gente acompanha daqui, tanto aqui na Viana quanto dos nossos alunos, né? Você tem facilmente, assim, utilizando da maneira certa, né? Os recursos, muitas vezes as impugnações, né? Quando o edital tem ali alguma regra restritiva, utilizando as defesas administrativas totalmente gratuitas, você consegue facilmente quadriplicar assim, o número de licitações que você ganha, só levando em conta os erros que os órgãos cometem nas licitações. E que se você não tivesse esse conhecimento, né, do que o pregoeiro pode fazer, do que o pregoeiro não pode fazer, a rota do comprador, são licitações que você iria perder e você ia achar que você tinha perdido e que está tudo bem. E não, né? São erros que a gente consegue identificar e utilizar o equipamento, ali, o instrumento necessário para obrigar o órgão a corrigir e muitas vezes ganhar a licitação. Você pode ter certeza, a licitação de hoje, depois eu quero que você me manda lá no portal do aluno lá, mas eu tenho certeza que ela vai virar para você, né? Que você mandou ali o e-mail, ó, tá errado. Tenho certeza que você, agora em primeiro lugar, você vai conseguir adjudicar aí, esse contrato aí para sua empresa. Uhum. Ah, legal. Eu também acredito, porque como ela marcou para amanhã, ela tem que dar o prazo, né? Ela não pode simplesmente retornar de imediato, né? Hoje ela informou que vai retornar amanhã em fase de aceitação, né? Que os 2 itens voltaram para aceitação e vai retornar amanhã, né? E eu acredito também que acho que vai dar certo, sim, né? E é assim, é aquilo que você falou, você tem que no começo, quando você não conhece, você fica calado, passa, vai embora, você perdeu, pronto, acabou, né? Mas quando você começa a ter um pouco de noção, quando você estuda, quando você vai atrás, que você tem os caminhos, você consegue questionar, né? Então, assim, 2 casos que aconteceu comigo essa semana. Então, assim, é muita coisa, porque não é para acontecer, né? Então, é muita coisa. Aí fala, pô, mas acontece só com você? Não, não acontece só comigo, aconteceu no que eu vi, porque eu não participo de todos os pregões todos os dias, né? Eu participo de uma pequena Exatamente. parte, né? Então você vê que tem pessoas por aí que
precisam mais de conhecimento, de treinamento, para poder, até mesmo o pregoeiro, para poder operar os pregões, né? E a gente que está do outro lado, o comprador, o vendedor, a gente tem que conhecer para facilitar o processo para a nossa empresa, para você não ser prejudicado, né? E sempre estar atento, porque tem muita brecha e acontece bastante, muito mesmo, muito. Marconi, você falou tudo, assina embaixo, tá? É irretocável a sua fala, porque acontece todo dia, acontece todo dia, né? Todos os dias, e eu posso falar isso porque eu trabalho muito, não só com os fornecedores, com analistas, mas também com os servidores públicos. E os erros, eles são diários, né? Eles são diários, a falta da capacitação. Agora, o que é importante? O importante é a gente entender que não é isso que faz com que você seja prejudicado. Desde que você tenha esse conhecimento, que você foi lá, buscou conhecimento, adquiriu esse conhecimento, você, a partir de agora, não tem como o erro do órgão prejudicar uma licitação que você esteja participando, porque você tem os caminhos, né, para se colocar à frente disso e garantir os direitos da sua empresa nessa participação. A licitação é pública, o dinheiro é público, a licitação não é daquele pregoeiro, a licitação não é nem daquele órgão, a gente pode falar, porque é dinheiro público, é do cidadão. Então, é uma fiscalização que a gente pode fazer, sabe, como qualquer contratação pública, qualquer compra, qualquer serviço, a gente faz essa fiscalização. Eu já cansei de entrar com impugnações como cidadã mesmo. Às vezes você está olhando o edital, acho um erro, e eu acho muito viável, até para trazer para o órgão essa noção, né? Quais são os erros que tem ali, o que ele pode corrigir, buscar um conhecimento e que aquela licitação lá na frente ela não seja travada, que ele não perca aquele tempo, que ele não perca todo o tempo que foi investido, a sociedade fica sem o material, o órgão fica sem o material, a repartição pública fica sem o serviço, sem o material, né? Então, é importante a gente ter exatamente essa noção, né? Se o Marconi tivesse uma crença limitante, ele não estaria ganhando dinheiro. Ele ia falar, não, deixa isso para lá, porque o órgão vai fazer a coisa errada e eu não vou ganhar a licitação. Não, é simples. Ele entendeu exatamente o que o órgão pode fazer e o que o órgão não pode fazer. Então, você tem aí na sua mão, né, Marconi, todos os instrumentos para realmente garantir todas as licitações que você participe daqui para frente, para você garantir que, mesmo que tenha algum equívoco ali pela parte do julgador, do órgão, você sabe exatamente, está aqui, ó, isso aqui você não pode fazer, isso aqui você pode fazer, isso daqui não. Isso aqui tem que corrigir, senão a gente vai levar aí a conhecimento do Tribunal de Contas e vai ficar pior para vocês. Então, é melhor que corrijam agora, nesse momento, e que a licitação ela ande, né, conforme a legislação, e que esse contrato possa ser adjudicado. Quanto antes, melhor. Porque assim, tanto você pode fornecer e eles também eles estão precisando urgentemente daquele serviço, daquele produto, né? Então, que bom seria se todas as licitações não tivessem nenhum erro, mas não é isso que acontece. A grande maioria tem erros fatais. Então, não são só erros que são cometidos pelos seus concorrentes, mas são erros que também são cometidos pelo órgão, e a gente tem que estar com a nossa mira ali, atenta a todos esses equívocos para não deixar jamais que isso prejudique a nossa participação nas licitações, né? Exatamente. Excelente, Marconi, excelente. Ó, o pessoal, Cleverson falou boas dicas. Obrigada ao pessoal que está aí participando. E tem mais algo que eu possa te ajudar, Marconi? Algo que você queira aí bater um papo com a gente? Assim, nessa parte de pós-contrato, né, na entrega, Uhum. né, durante esses períodos que a gente está vivendo agora, essa pandemia, desde o ano passado para cá, Sim. está tendo muito atraso de fornecedor para entregar, fábrica, né, está tendo muito. Todo mundo está com entrega defasada, né. Uhum. A gente sempre tenta o acordo com o órgão, liga, manda um ofíciozinho para poder pedir uma autorização para prorrogação de prazo, né? Mas, assim, o que a gente consegue, de que forma que a gente consegue de não ser realmente penalizado devido a esse tipo de coisa que acontece durante a pandemia? Que a culpa, hoje em dia, a pandemia está atrapalhando muito. Como que a gente consegue, se o órgão, se a gente tem algum jeito de não ser penalizado mesmo, provando que não é culpa nossa o atraso da entrega dos materiais. Perfeito, Marconi. Essa é uma questão muito importante, porque o que a gente tem que ter em mente?
Você tem que ter contato com bons fornecedores. Bons fornecedores, por quê? A diferença de quando a gente fornece para o governo e de quando a gente fornece para a iniciativa privada é que com a iniciativa privada a gente tem uma flexibilidade maior, né? Você vai lá, você vai vender para mim, para Flávia. Marcone, quero comprar. O que você vende, Marcone? O que você vende? Qual que é o material que você Eu vende? na parte de EPIs, né? EPIs. Tá. E EPIs, material de jardim, roçadeiras, parte de material de jardim e floresta. Tá. Aí eu quero comprar aqui um material para Jardim Floresta, aqui para colocar na minha casa. Aí a gente fecha aqui um contrato, eu e você, entre privados, tá? Amanhã acontece alguma coisa, atrasa, você vai ligar, Flávio, é o seguinte, a gente entregar amanhã, aconteceu aqui um problema com o meu fornecedor, posso te entregar na semana que vem? Eu falo, não, tudo bem, Marconi, não tem problema, fica tranquilo. Qual que é a diferença da administração pública? Que os prazos que a gente tem lá são prazos que a gente realmente tem que cumprir. Então, quando você ganha a licitação, né? Se a gente está falando de uma licitação de um contrato administrativo normal, o contrato ele foi firmado, a partir do momento que aquele contrato foi firmado, o órgão ele se obriga a fazer a compra daquele quantitativo, né? A gente tem aquelas exceções lá do artigo 65, que poderia ter uma supressão, um acréscimo ali dos 25%, tá? Mas são casos muito excepcionais. A princípio, a partir do momento que você fecha esse contrato, tá? Ele já vem com os prazos de entrega e são prazos que, a princípio, você tem que cumprir ali à risca. Então, o primeiro ponto que a gente tem que tentar, Marconi, é ter contato com bons fornecedores que vão entrar nessa com você, que não vão atrasar a entrega, que nesse momento, se for necessário, de repente, você se antecipar, fazer um pequeno estoque. Essa é a diferença do empresário, né? A gente tem um pouquinho de capital de giro ali para, de repente, que eu já sei que eu vou cumprir, eu garanti algum estoque aqui principalmente dessas coisas que não tem prazo de validade, né? E para que você cumpra os prazos de entrega ali à risca, tá? Agora vem a pandemia, né? E, claro, pandemia, a gente tem que separar, Marconi, que muita coisa aconteceu, mas que a gente pode comprovar que aquele insumo, aquele objeto, ele foi imediatamente impactado com a pandemia. Vou dar um exemplo para você. Quando começou a pandemia, assim que começou, que chegou no Brasil, se você tentou comprar álcool em gel ou máscara, você não conseguiu. Eu não tinha em lugar nenhum. Eu sei porque eu procurei que nem louca, entrava no Mercado Livre, não tinha, 100% esgotado, né? Um lugar ou outro que tinha álcool em gel aqui fazia fila, meus vizinhos eles fizeram fila, teve um lugar aqui que estava vendendo álcool em gel. Os caras foram lá, mandaram no grupo do condomínio, fizeram fila, elas ficaram horas para conseguir cada um pegar um potinho de álcool. Isso é um evento completamente impactante, é um evento que você não interessa, não tinha como a gente esperar, foi de uma hora para outra, foi de um dia para outro. Então, os contratos que previam ali, por exemplo, contratos médicos lá, né, que previam a utilização de máscaras pelo cirurgião, de luvas, de álcool gel, a gente teve essa lacuna, que realmente o atraso ele ocorre, e que não há que se falar em penalizar o fornecedor nesse momento, porque a gente tem toda a comprovação, né? Os órgãos eles têm essa sensibilidade, até pelos fatos que estavam na mídia, estavam na internet. É uma coisa que fugia completamente, era humanamente impossível a gente conseguir cumprir aquilo naquele momento, tá? Agora, um outro problema, Marconi, é que às vezes, você fala, olha, na pandemia dificultou, mas talvez você consiga antecipar isso com seus fornecedores. Você consiga já antecipar, nem que seja fazer um contratinho de gaveta aí com o seu fornecedor. Olha, eu ganhei esse contrato, as entregas estão previstas para esses prazos. Vamos fechar um contrato para você deixar no estoque aí esse material para mim. Você tem que me entregar, que eu preciso entregar no órgão, eu preciso cumprir esse contrato. Então, primeiro a gente tentar se antecipar, Marconi, junto com os nossos fornecedores, para que não aconteça o descumprimento do prazo. Agora, Flávia, foi de um dia para o outro, né? Surgiu aqui, que nem aconteceu com o álcool em gel e com a máscara, uma doença, do dia para o outro acabou, não tinha mais. Nesse caso, não tem como ele te penalizar, tá? Ele vai, a gente traz esses fatos e é isso mesmo, é negociação, é exatamente o que você já está fazendo. Os órgãos são mais sensíveis, eles têm uma sensibilidade maior nesse momento de pandemia, então tentar negociar, tentar pedir um prazo de prorrogação,
Mas é aquilo, a questão da penalidade, a gente vai ter que ver exatamente o que aconteceu, porque eu já acompanhei nessa pandemia, também fazendo consultoria para os servidores, contratos que o objeto ele não foi impactado com a pandemia. E o fornecedor ele estava usando a alegação da pandemia falando que estava sem o objeto naquele momento, mas não foi um erro de planejamento daquele fornecedor. E que aí, nesse caso, não tem como se justificar e que a penalização ela seria viável. Não sei se eu fui clara na explicação, Marconi, deu para entender? Sim, sim. Então, esses são os fatos, Marconi, que eu traria aqui como sugestão, tá? Você tentar se antecipar, tentar fazer um contratinho ali com seus fornecedores, ter bons fornecedores também, para tentar ao máximo garantir. E aí, se for algo que realmente aconteceu, que você tem como comprovar, né, imediatamente ligado à pandemia, e que você possa, então, junte as provas, entre em contato com o órgão, solicite a prorrogação, mas ele terá que fazer essa análise, se foi realmente um objeto impactado pela pandemia ou não, tá? E aí que vai a questão da penalidade. Entendi, entendi. A questão dos valores também, né? Porque também teve muita variação de valores, né? Você fecha um contrato com 12 meses e aí você fica impossibilitado, porque devido ao valor que você fechou lá atrás, igual, teve muito aumento na parte de metais, aço, polipropileno, né? Tudo derivados, né? Isso E sim. aí é impossibilitado, né? Eu conseguia, através de uma prefeitura aqui, que a gente cancelasse um contrato que era de aço, né? Uhum. Mandei para ele, explicando, mandei a cotação dos fornecedores da época do pregão, da agora, de atual, né? Falando que teve muito aumento, tal, tal. Eles acataram, mas assim, me pediram documentos complementares, né? Isso. E assim, acabaram acatando. Mas, assim, tem muitas que estão forçando, viu? Tem muitos lugares, muitos órgãos que estão forçando a gente a entregar mesmo com prejuízo. Não, mas aí o que você tem que fazer, Marconi? Ao invés de você pedir o cancelamento, tudo bem, mas ao invés de você pedir o cancelamento, você vai pedir um reequilíbrio econômico-financeiro, que a gente chama, nesse caso, é uma revisão, não é um reajuste, né? Que a gente tem o reajuste. Eu não sei em que módulo que você está do curso, mas a gente tem também o curso bônus do professor Mário, né, de contratos administrativos, onde ele vai entrar exatamente nessas questões. A gente tem alguns institutos que são responsáveis pela atualização dos preços. Então, nesse caso, o que você tem que fazer, Marconi? Ao invés de você pedir o cancelamento, você simplesmente vai entrar com um pedido de revisão, que você tem direito a isso. Como você disse, eles pediram documentos complementares. Você vai ter que comprovar, então você vai trazer o que era antes e o que é agora depois. E isso é algo que todos os dias está acontecendo, está acontecendo todos os dias revisão de preços. Por quê? No que consiste a revisão? Quando a gente fala de atualização de preços, né, a gente tem o primeiro instituto que a gente chama de reajuste. O reajuste é só para atualizar os efeitos da moeda. Então, ele tem 12 meses, é o prazo mínimo de um reajuste. Para acontecer os 12 meses, você entra com o pedido de reajuste, é a inflação. Só que, além disso, a gente tem a revisão, que é o reequilíbrio econômico e financeiro. Então, aconteceu um fato, agora, por causa da pandemia, isso daí está mais comprovado, aumentou absolutamente ração. O valor da ração ele foi impactado agora e tem muitos contratos de venda de rações que os órgãos públicos compram. Teve um aumento, mas foi catastrófico, foi um aumento completamente fora do normal. O que eu faço como fornecedora? Eu estou com um contrato de ração, vou lá, mando um pedido, tá? Tem até um modelinho lá para você. Manda um pedido, se você não encontrar, me manda depois uma mensagem que eu te mando o modelo, tá, Marconi? Já feito por conta da pandemia já, solicitando o quê? O reequilíbrio, a atualização desses preços nesse contrato, tá? Ou, se eles não concordarem, não houver uma negociação em relação aos preços, aí sim que a gente pode falar em uma rescisão aí desse contrato, que nem você pediu ali no cancelamento. Mas o primeiro ponto que a gente pede é realmente a atualização desses preços. E aí os preços são atualizados, o contrato ele é atualizado e você passa a receber o valor correto, que é o valor corrente no mercado. Inclusive eu fiz primeiro, isso sim, Você pedi o fez? reequilíbrio, eu fiz o pedido de reequilíbrio,
Aí foi negado, né? Eles falaram que a prefeitura, o município não estava fazendo, que o contrato deles Ah, não não, não. previa. Então eu até achei Não, não, estranho, não, não. Não, não não prever. existe. O, Não é que o município tem uma é, lei, a lei ela é nacional, né? Então a gente tem esse isso. direito. E aí, negado o reequilíbrio, e aí depois eu solicitei o cancelamento, e aí com a conversa com um servidor, conversa com outro, eu achei uma pessoa lá que acabou se sensibilizando e me ajudando lá dentro, né, a seguir esses Ótimo. passos para poder conseguir, né? Mas, assim, é difícil, a gente está esbarrando em muito problema, sabe? Porque, assim, você fecha um contrato aí que você fechou ano passado, tem vários contratos, né? E Sim. começa a ter esses aumentos e você acaba não conseguindo suportar muita coisa. E aí você pede alguns e eles não aceitam. Aí, sabe, Marconi, cabe denúncia também. A mesma denúncia que a gente usa na licitação, você também pode usar nessa etapa contratual do mesmo jeito. Entra com a denúncia interna, manda para a autoridade máxima ali do órgão. Por quê? Olha só a confusão que eles estão fazendo. Quando a gente fala de reajuste, que é aquele lá depois dos 12 meses, tem até uma briga ali na doutrina, na jurisprudência, que uma parte fala, olha, o reajuste só vai ser concedido se tiver previsto no contrato. Se não tiver previsto no contrato, não concede. E tem uma briga, tem autor que fala que não importa, que tem que conceder, mas enfim, não é o caso da revisão. Não é o caso da revisão. A revisão ela é um direito seu, independentemente de ter ou não previsão naquele contrato. Não precisa não estar falando nada da revisão. Nada, não está nem citando. Aconteceu a revisão, você comprovou, né? Abriu lá, mostrou a alteração, o impacto que teve no mercado, o aumento dos preços e que afetou o insumo daquele seu contrato, pronto. Ou eles concedem ou eles te liberam ali do compromisso, tá? Então, quando acontecer isso, for negado, utiliza a denúncia do mesmo jeito que a gente conversou aqui no início do nosso encontro também, faz o mesmo passo a passo, tanto para a licitação quanto para o contrato. Entendi. Eu tive sucesso em duas ou três situações dessa, né, de Uhum. solicitar primeiro a revisão de preço, né, o reequilíbrio, Isso. não foi possível, e depois eu solicitei o cancelamento. Eu consegui com o Porto de Santos, né, com a Autoridade Portuária de Santos, eles atenderam o pedido, Sim. eles realmente reviram que estava tudo, foi na parte de derivados de aço, né, Uhum. e eu consegui também com a Prefeitura de Birigui. Eles atenderam prontamente, né? Eles entenderam que realmente estava fora do preço. Eles estavam com outros produtos também com problema na parte de material de construção, né? E eles Uhum. atenderam. Tem algumas que não atenderam, como eu te falei. E aí você acaba pesando na hora o que você vai fazer, o que você não vai fazer, para tentar resolver da melhor forma, né? Isso, E perfeito. nem sempre você consegue, às vezes você consegue, como esse servidor me ajudou, a gente conseguiu resolver. E teve outros lugares que, infelizmente, eu tive que acabar tendo que entregar com prejuízo, né? Porque eles me pressionaram e eu tive que entregar, né? Até mesmo por manter o relacionamento com eles, né? Que era um lugar que eu já atendia há algum tempo, né? Ah, Então, tá. para manter o relacionamento, eu acabei entregando o material, mesmo com prejuízo. É, porque realmente não é o correto, né, a se fazer, né? A gente teria que, você, depois do pedido, ainda que foi negado, a gente entrar com essa parte de denúncia seria muito importante, porque todo mundo está sensibilizado, né? E tendo a comprovação, todo mundo está sensibilizado. Então não é o órgão que vai decidir, é matemático. Não depende de quem está ali julgando aquele caso, é matemático. Houve aumento, eu comprovei, pegou o insumo aqui do meu contrato, ele tem que dar e ponto final. E a gente pode obrigar ele a fazer essa atualização desses preços. Não é uma coisa subjetiva que ele vai ver se cabe ou se não cabe. Não, é matemático. Foi lá, provou, comprovou, pronto. Faz jus à revisão e tem que ser concedida a revisão, sem sombra de dúvida nenhuma. Então, eu acho bem importante, né? Claro, né, Marconi? A gente sempre avalia também a questão, não posso fechar os olhos para a questão da conexão, né? Que nem você falou, tem um bom relacionamento. Eu já participei de pregões que eu tinha um bom relacionamento com aquele órgão,
com o órgão, com o pessoal demandante, com o setor demandante, tá? Não conhecia a pregoeira, chegou lá no momento do pregão, a pregoeira fez um erro assim grotesco, né? Mas eu decidi deixar para lá, porque pelo relacionamento que eu tinha com aquele órgão. Então é uma decisão política, né? Que em alguns momentos da nossa vida ali a gente toma, deixa quieto isso daqui, deixa para lá, amanhã tem uma outra oportunidade, mas é uma decisão sua, né? Não é algo que você é obrigado a fazer, jamais cumprir uma coisa dessas com prejuízo de forma nenhuma, né, Marconi? Uhum. É bom saber porque a gente É, começa a tomar mais cuidado e isso. a exigir mais o nosso direito, né? Porque é um direito, Isso. Com né? certeza, é um direito seu. Essa frase que você me falou ficou muito claro. O cara ele confundiu a revisão com reajuste, né? Não sabe a diferença. Um tem que estar previsto no contrato, o outro não. O outro não, é independente. Ó, no dia seguinte, eu fechei um contrato hoje, assinei hoje. Amanhã acontece alguma coisa e acabam todas as lâmpadas. Tem um apagão geral, todas as lâmpadas explodem e aumenta aí 300%, como acontece às vezes com o petróleo, né? O petróleo tem um aumento ali, de repente, de 300% do valor do petróleo, vai impactar todos os contratos de fornecimento de gasolina e tudo mais. Então, no dia seguinte aconteceu isso daí, no dia seguinte eu já entro com o meu pedido e está comprovado, por A mais B, eles são obrigados a fazer essa revisão ou pelo menos liberar o fornecedor. Entendi, entendi. Perfeito, Marconi. E por hoje, então, são essas as suas dúvidas, Marconi? Tem mais alguma coisa que eu possa te ajudar? Não, por enquanto só isso mesmo. Excelente, Marconi. Olha só. Primeiro eu quero te dar os parabéns, tá? Os parabéns aí pelo seu empenho, tanto no treinamento, quanto nas licitações que você tem aí participado. Com certeza, esse resultado que você tem obtido aí, esse aumento do faturamento da sua empresa, o aumento dos resultados, os lucros melhores que você tem conseguido, é porque você fez acontecer, tá? Você foi lá, se comprometeu, aplicou, buscou essa melhoria e hoje você está colhendo aí esses resultados, esses rendimentos das licitações que você tem participado da sua empresa. Então, parabéns pelo seu trabalho, pelas suas conquistas, Obrigado. tá? Pelos seus resultados. Depois vai me dando feedback lá no curso, lá, dá um alô das licitações que você tem vencido, vai colocando lá para a gente comemorar juntos aí cada uma dessas suas conquistas. Tá joia, tá bom, obrigado.